pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso mini curso de Google Planilhas. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre toda a parte de formatação que envolve, por exemplo, mudar o tipo de fonte de uma célula, alterar o tamanho da nossa fonte, colocar em negrito, que são as coisas que a gente mais conhece aí quando se fala em formatação de planilhas, mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais a fundo das funções aqui que são permitidas aqui no nosso Google Planilhas, certinho? Então vamos começar aqui. A gente vai vir aqui nessa aba de formatação, que aqui a gente pode ver como a gente pode formatar a nossa célula. É importante notar também que aqui do lado de fora a gente já tem algumas opções de formatação que servem como atalho, para a gente não ter que vir aqui, clicar em formatar e ir atrás do nosso tipo de formatação. Como por exemplo aqui a gente pode, só para exemplificar mesmo, a gente pode vir aqui no atalho de cor de preenchimento e alterar a cor de preenchimento da nossa célula. Como vocês podem ver, as outras células estão todas em branco e essa daqui eu alterei para a cor preta. Só voltando aqui, colocando em branco. Então vamos começar aqui. Foi só para exemplificar que aqui a gente tem os atalhos de algumas formatações, não de todas. Aqui a gente pode verificar que a primeira opção que nós temos é formatar o tema. O que seria isso? Aqui, quando a gente clica em formatar em temas, no caso, a gente vai ser apresentado vários tipos de temas aqui que são possíveis aqui no Google Planilhas. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui e eu aperto aqui em personalizar. Então, ao vir em personalizar, a gente pode ver que a gente pode alterar a fonte do nosso tema. Então, todas as células que estão selecionadas, elas vão alterar a fonte para essa fonte aqui que a gente selecionar. Então, as cores do texto, a gente pode ver que alterar aqui, a cor já altera aqui na nossa planilha. Então, por exemplo, essa cor não seria muito interessante porque quase não dá para visualizar a informação que está descrita aqui. Então, vamos voltar para a cor que estava aqui. A gente pode também alterar o plano de fundo do gráfico. Como a gente vê aqui, ao alterar aqui, ele já altera aqui. Então, ao inserir o gráfico, esse gráfico ele vai ter esse plano de fundo aqui, da cor que a gente colocar. Era branco que estava. Tá, e tem os outros tons aqui que a gente pode ver. Então, se a gente inserir aqui um gráfico do tipo histograma, a gente pode ver que vai ter os tons aqui, ó. Vou alterar. Altera aqui também, altera no gráfico em pizza também. Então, é bem interessante caso a gente queira formatar melhor nosso gráfico, nosso tema, certo? Aqui a gente pode verificar aqui também que tem um hiperlink. Então, caso a gente queira inserir algum link externo de algum site, a gente pode inserir e personalizar a cor que vai ficar aquele hiperlink, certo? Voltando aqui para a parte de formatação, a gente pode ver que tem aqui a formatação do tipo número. A gente pode deixar no automático, mas aqui a gente tem as opções personalizadas. Só voltando aqui. A gente pode simplesmente deixar um texto em número, como se fosse um texto simples, como mostra aqui na opção. Aqui é um texto simples. Então, coloco aqui, continua do jeito que estava, certo? Mas se eu quiser formatar, como por exemplo um número, colocar separador de milhar, vírgula, formatar como porcentagem, formato científico, e aqui os formatos de moeda também, que são muito interessantes para certas aplicações. Aqui a gente pode formatar como data e hora também, e duração de algum tipo de período aí que a gente estiver analisando. Então, por exemplo, esse número que eu digitei aqui, vamos formatar ele, escolher alguma das opções aqui para formatar. Vamos colocar aqui no formato de moeda. A gente pode ver que ele já transforma para o formato de moeda. Então, qualquer tipo de aplicação, de planilha que você estiver trabalhando, você pode formatar todos os valores que tiver na sua planilha para colocar para o formato de moeda, que aí já fica bem mais interessante a visualização. Certo? Só deletando aqui o valor. Bom, a gente pode ver aqui na parte de texto, a gente pode deixar um texto em negrito, deixar ele em itálico, sublinhar ou até mesmo taxar. Então vamos colocar um exemplo aqui. Só escrever uma palavra. Certo. Então, se a gente vier aqui em formatar, colocar ela em negrito, ela obviamente vai ficar com aspecto mais forte, vai ficar em negrito. A gente pode vir aqui também colocar em itálico, então ela vai ficar em itálico aqui, vai ficar deitada. Aqui a gente pode ver que ele já até seleciona automaticamente, como a gente formatou aqui, ele já aparece aqui no atalho que está selecionado.
Então vou usar aqui pelo atalho mesmo, a gente pode ver, ó, só para mostrar para vocês, que a gente pode também taxar a nossa célula. Então o texto ele fica com o tracejado no meio, fica com um traço no meio dele, certo? E a outra opção que a gente tem aqui é sublinhar. Então, só tirando essa daqui, a gente pode ver que ficou com uma linha aqui embaixo do texto, certo? Então, esses são os tipos de formatação de texto que o Google Planilhas fornece para a gente, certo? Agora, nós temos também a questão do alinhamento. A gente pode alinhar o texto à esquerda da nossa célula, no centro, e à direita também. Aqui a gente pode alinhar ele, deixar ele mais próximo ao topo, mais próximo, vai deixar ele no meio, no caso aqui, e na parte inferior. Para mostrar isso para vocês, eu vou deixar a célula um pouquinho maior. Ao clicar aqui e arrastar, a gente pode alterar o tamanho da célula. Então vamos lá aqui. Bom, vocês podem ver que por padrão o texto ele vem no canto esquerdo e na parte de baixo. Então ele está colado aqui na parte de baixo da nossa célula. Então se a gente vier aqui na parte de alinhamento e colocar ele no centro, a gente pode ver que ele já centralizou aqui na nossa célula, mas ele ainda está aqui na parte de baixo. Caso fosse algo mais chamativo, que eu quisesse deixar no centro da célula, a gente vem aqui novamente, na parte, aqui em formatar, alinhamento, e a gente deixa ele aqui no meio da nossa célula. Então, por exemplo, se fosse algum tipo de título, a gente consegue dar um destaque maior aqui para ele, certo? E basicamente as outras funções vão ser mais ou menos isso. Então vamos lá, colocar à direita, ele vai para a direita e assim por diante, certo? Deixar ele aqui no meio mesmo. O topo. E basicamente é isso, é bem tranquilo aqui de entender essa parte. Deixar ele no meio novamente. Tá. Agora a gente tem essa parte aqui de ajustes da célula. Então vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Só tirando o zoom aqui. Vamos usar essa célula aqui dá para fazer. Eu vou colocar várias letras aqui de modo que elas ultrapassem o tamanho da minha célula. Dá Enter aqui, a gente pode ver que ela ultrapassou, inclusive invadiu o espaço da célula ao lado, mas como é que eu posso dizer? Ele ficou por cima da célula ao lado. Mas se eu quiser escrever algum tipo de informação aqui, ele vai apagar a parte que está lá atrás, certo? Então, é justamente disso que essa parte aqui vai se tratar. Vamos lá, em formatar e ajustes. Então, ele está nessa opção aqui de estourar. Então, ele estoura a célula que começa a passar por cima da outra, caso a outra do lado não tenha nenhum tipo de informação. Mas a gente pode vir aqui também e ajustar, caso a gente não queira que isso aconteça. Ao ajustar, a gente pode ver que o Google Planilhas ele ajusta para a gente, colocando toda a informação amostra para a gente sem invadir o espaço de outras células, certo? Então vamos de novo aqui, formatar, ajuste, e aqui a gente pode também cortar. Então ele corta, ele não fica sobrepondo aqui a outra célula, mesmo que não tenha nenhum tipo de informação. Então a gente pode ver aqui a informação inteira, e aqui ele corta. Então por padrão, aqui em formatar, ajuste, estourar. Por padrão, ele está nessa função aqui de estourar. Então, se a célula ao lado não tiver nenhuma informação, ele vai mostrar a informação inteira passando por cima da célula ao lado. Mas caso insira algum tipo de informação na célula ao lado, ele vai cortar a informação. Certo? Vamos agora dar continuidade. Aqui a gente tem também o tamanho da fonte, que é bem básico. A gente pode alterar o tamanho da nossa fonte. Vamos só dar um exemplo aqui. Colocar para 14, a gente pode ver que o tamanho do texto ele aumentou, certo? E temos aqui também um atalho, a gente pode ver que já até alterou aqui para 14. A gente vem aqui e já muda, vamos voltar para 10, que é o que estava antes, certo? Então, alterar o tamanho da fonte, caso seja uma informação de destaque, você deixa maior. Uma informação não importante, você pode deixar menor. Aqui nós temos também a formatação condicional, que funciona, por exemplo, caso a gente tenha números aqui, e esses números, querendo ou não, eles têm uma hierarquia. Então a gente seleciona eles e a gente quer que, por exemplo, o maior ele fique com um destaque, como se fosse algum tipo de informação importante. Então vamos clicar aqui em formatar e vir aqui, cadê? Aqui, formatação condicional. Tá, então a gente vem aqui, escala de cores,
e define o padrão de visualização. Como eu havia falado no exemplo, a gente queria que os maiores valores tivessem um destaque como se fosse uma temperatura. Então, temperaturas muito altas são prejudiciais para algum tipo de sistema. Vamos só exemplificar aqui, colocar aqui do branco para o vermelho. Então, aqui a gente pode ver que ele formatou de maneira que o 3, que é o maior número, ele fica com um destaque maior. O 2 com um destaque intermediário e o 1 sem nenhum destaque. Certo? Então aqui a gente pode colocar vários padrões de formatação. Então, por exemplo, temos esse padrão aqui, que agora o 1, como ele não tem nenhum, como seria no nosso exemplo, uma temperatura baixa e não apresenta nenhum tipo de risco para o nosso sistema, então ele está em verde, e o 3, como apresenta risco, está em vermelho. Então, é bem interessante essas funções aqui para, por exemplo, planilha de gastos também. Então, num item que você gastou muito, aqui aparece um destaque maior, né, que na planilha. Então, é muito interessante. A gente pode também formatar o ponto mínimo, no caso aqui é o valor mínimo. A gente pode digitar o número mínimo que a gente quer, número da visualização que a gente quer. A porcentagem, então aqui no caso 0% vai ser essa cor, 100% vai ser essa. Aqui no caso do ponto médio e também do ponto máximo a gente pode fazer isso. E a gente pode selecionar um intervalo. No caso aqui está de D11 até F11, que no caso tem os dois pontos aqui no meio. Certo? Bom, continuando aqui, a gente tem as cores alternadas, que a gente vai deixar a nossa planilha com cores alternadas. Então a gente seleciona uma região aqui e vem aqui em cores alternadas. Então a gente pode ver, aqui não dá para visualizar muito bem porque é um espaço muito pequeno, então eu vou acabar limpando aqui. Aqui embaixo a gente já até mostra para vocês que tem a parte de limpar a formatação. Então a gente consegue limpar a formatação de todas as células quando a gente clica aqui no canto superior esquerdo. A gente seleciona tudo, vem aqui, limpa toda a formatação da nossa planilha, certo? Então a gente pode vir aqui em cores alternadas, no caso seleciona toda a planilha, só limpar a formatação novamente. Tem até um atalho aqui que é Ctrl barra invertida que a gente limpa a formatação. Então vamos lá, seleciona a planilha aqui, vem aqui, cores alternadas. Então a gente pode ver que aqui ele ficou com, como é que eu posso dizer, uma visualização mais facilitada. Então de uma linha ele está em branco, outra em cinza. E aqui uma linha de como se fosse um título. Então isso é muito interessante para aplicações de tabela mesmo, que é justamente o que a gente trabalha aqui no Google Planilhas. Então, você dá um destaque aqui para o seu título, coloca as informações aqui ao lado e aqui no meio aqui os seus dados. Então, essa linha em cinza aqui, ela dá um destaque maior em relação à branca e assim sucessivamente. A gente consegue diferenciar bem as linhas, por assim dizer, certo? E aqui a gente pode alterar os padrões. Aqui a gente indica se a gente tem título ou não tem, coloca também o rodapé se tiver, e aqui a gente escolhe os padrões de cores. Então a gente pode vir aqui inclusive e editar as cores que a gente quiser, certo? Então da parte de formatação era isso. Tem também a parte de limpar a formatação. A gente pode ver que a nossa planilha está com o formato aqui das linhas alternadas. Então a gente seleciona clicando aqui, vem aqui em formatar e limpa a formatação, ou simplesmente digita o atalho que ele está informando aqui. Então, Ctrl barra invertida, ele limpa toda a nossa planilha, tudo que a gente selecionar, certo? Então, basicamente era isso na aula de hoje, da parte de formatação do Google Planilhas, e a gente se vê na próxima aula.